Olá pessoal, estamos aqui para um encontro legal, olha que coisa bacana, um papo novo. Estou aqui com o João Vilela, que é postulante a prefeito na cidade de Santos. Eu estou muito feliz com a sua aprovação. A gente está dando continuidade aqui, a gente está fazendo um trabalho, João, de conversar com essas pessoas que estão assumindo esse desafio de encarar uma eleição e tentar melhorar a vida da cidade. Então é muito bom, eu quero agradecer você estar aqui, é uma honra para mim poder apresentar vocês aqui para o pessoal de Santos e para toda a rede, para conhecer suas ideias, para que as pessoas possam te conhecer. Então muito obrigada por ter vindo. Obrigado deputada, realmente é um prazer estar aqui com a senhora. E realmente assim, a gente está num partido que olha, eu me encontrei. Você se encontrou? Me encontrei, porque tudo que eu penso é o que o partido faz. Então é da forma mais adequada, a gente não mexer com dinheiro público, não usar na campanha verba partidária, verba eleitoral, é ter um caminho muito mais limpo e muito mais saudável, podemos dizer assim, nessa parte de uma nova vida política. As pessoas têm até preconceito a palavra político, né? Parece que virou um xingamento. Só odeia. Odeia. Eu odiava também, não posso falar nada. Mas é verdade. E o grande ponto é esse, a gente tem a política é o caminho, é o único caminho para a gente melhorar a sociedade como um todo, é a política, eu não vejo outro caminho. E eu vou retomar de novo um vídeo que eu adoro, tá até no meu Facebook do ano passado, eu não sei quando, mas eu lembro que na campanha eu recebi esse vídeo, eu fiquei muito até emocionada, eu já contei isso para vocês, que é uma fala do Papa Francisco, que ele fala que as pessoas não entram na política porque falam que é um lugar de corrupção, que é uma coisa suja e tal, mas fala que a política, e é o que você falou de boa política, é uma das mais altas formas de caridade. Porque só através da política a gente consegue fazer o bem para o maior número de pessoas, de uma maneira efetiva. E aí eu lembro que eu repensei muito nisso, e o que eu achei bonito é que ele fala assim, que as pessoas, os cidadãos, eu, por exemplo, gente, vocês sabem que eu também nunca participei da política, não me interessava, não gostava de político, e o Papa, eu não queria nem saber, que a gente vê as pessoas, não vou votar branco. E o Papa fala isso nesse vídeo, que é um vídeo curto, eu recomendo. Quem fuçar no meu Face lá em 2018 vai achar esse vídeo, que é muito... E ele fala assim, as pessoas não podem fazer que nem com os Pilatos e lavar as mãos. As pessoas precisam participar, as pessoas precisam viver a política. Então, é uma aprendizagem que o brasileiro está tendo. Eu tive, né? Virei deputada. Então, se cada um fizer isso, todo mundo vai virar alguma coisa. É verdade. Mas vamos falar de Santos. Então você que tem um currículo super bacana, você é empresário, você é advogado, você cursou engenharia. E eu queria saber, você acredita realmente nessa transformação de Santos, né? Claro. Como você pensa, como você enxerga Santos hoje? Você foi aprovada no processo seletivo do Novo, né? Não sei se você quiser falar um pouco desse processo, você fica à vontade para falar. Como foi essa decisão de entrar para a política e esse processo seletivo? Começa contando para o pessoal. O processo seletivo foi bem duro e foi muito bom por ser duro. Eu achei fantástico o processo seletivo para você realmente verificar se a pessoa tem condições ou não de poder pleitear. Então isso é fundamental, eu vejo de uma forma muito importante. Eu já fui de outros partidos, nunca concorri a nenhuma eleição de nada, me decepcionei muito com outros partidos. Quando eu começava, eu via, peraí, não é isso que eu quero. Eu quero algo sério, eu não quero já uma distribuição de cargos antecipada. Na última vez que eu fui, falaram, olha, se você tiver tantos votos é um cargo tal, tantos votos é um cargo tal. Já, no primeiro dia da reunião eu falei, não, peraí, eu não estou entendendo. Então, a gente tem uma certa ingenuidade, às vezes, de não enxergar como as pessoas faziam e fazem ainda. E o Novo veio justamente, eu comecei a participar de algumas palestras na época da campanha de 2018 do Novo. Antes disso, eu acompanhava um site, começaram a falar poxa, tem um partido que é diferente, tem um tal de João Amoedo, que comecei a gostar do formato. Ora, nós usamos dinheiro público, nós não queremos a sede do poder pelo poder, nós queremos o poder para poder melhorar a vida das pessoas de uma forma muito sincera, muito clara e sem privilégios, que é a palavra que talvez eu mais goste, eliminar privilégios. Que é um grande problema que nós temos no Brasil, porque continuamos na monarquia. Uma monarquia ruim, não é nem uma monarquia boa. Nós não tivemos de pai para filho, capitania dentro de casa. As dinastias. As dinastias famílias, Exato, e a gente continua voltando no pai. Mas isso você sabe dos três poderes, né? Infelizmente. Então a gente sabe que essa questão dos privilégios, até porque a gente sabe
Existe essa questão que o Novo assim, atua contra os privilégios, né, do legislativo, do executivo, do judiciário. Os 3 poderes, a gente precisa combater isso mesmo, porque fazer isso com dinheiro público não dá, né? Eu sou empresário, fui professor há muitos anos. Do que você dava aula? Eu dava principalmente desenho técnico. Desenho técnico. Era o meu forte, eu fui projetista mecânico, fui técnico mecânico, então essa parte toda, fui desenhista em várias empresas. Então, eu sempre gostei muito dessa área. Teve anos que era de matemática, outras aulas também. Na rede estadual, você acaba dando mais ligadas exatas. E nas escolas técnicas que eu dei aula, foram 2 escolas. A Escola de Carroza, que é uma escola tradicional de Santos, que infelizmente está numa situação hoje abandonada praticamente pelo Estado. E numa ética, na Escola Técnica Estadual, né, que é da Fundação Paula Souza, professor Luiz Ferreira. Capacitação, que capacita bem. Eu vejo muito a questão do curso técnico uma grande saída também. Né? É a capacitação empreendedora. Exatamente. É a saída para empreender. Não só cursos formais longos ou médios, como nós temos hoje, mas cursos pequenos. Às vezes, tem cursos hoje, eu tenho uma loja de produtos para casa. E a gente tem dificuldade em certas coisas. Teve um fornecedor grande de panelas de pressão, por exemplo, ele não consegue ter. O cara que consegue panela de pressão é um curso de 4 horas no máximo. E o cara tem uma empresa, ele monta uma empresa em 4 horas. É possível fazer muito mais, as pessoas desempregadas. Coisa simples. Muito simples. Então tem cursos técnicos, entre aspas, de 4 horas, que é possível você fazer, se estiver empregado, você tem um mercado incrível na frente. Nossa, isso em várias áreas, né? Não só... Então, assim, eu acho que o preparo é fundamental, a educação tem um papel importantíssimo, a política tem um papel muito importante. Santos é uma cidade atípica, eu sempre falo, porque ela é muito diferente nesse ponto. Então, é porque eu vou fazer uma pergunta que daí vai entrar nisso, porque eu queria saber primeiro o que é Santos para você, o que essa cidade significa para você, e daí eu vou perguntar para você qual que é a vocação de Santos. São 2 que você pode juntar e responder da maneira que você quiser, até para as pessoas entenderem como você vê a cidade, como você sente a cidade. Santos é uma cidade atípica porque ela é uma cidade com 39 km² de habitação, as pessoas é pequena, mas tem 231 km² de área continental que não tem praticamente ninguém. Então, nos 39 km² fica 99,7% da população. E nos 231 km² fica 0,3% da população. Então é uma cidade atípica nesse ponto, é uma cidade circular, cercada de porto por todos os lados praticamente. Vamos falar deles daqui a pouco. É uma cidade diferente por causa disso. 30% das cargas do Brasil passam por Santos. Pouca gente sabe, inclusive, em Santos, que é a segunda cidade do estado de São Paulo que mais arrecada impostos. Só perde para a capital. Imagina que é Campinas, Ribeirão Preto, Guarulhos, sei lá, São José dos Campos, não é. Santos é a segunda cidade do Porto. O Porto arrecada muito, não só para a cidade, mas para o país todo e para o estado também. Então tem os impostos de importação e exportação que são federais, o IPI, tem o ICMS estadual, então tem muito imposto que Santos arrecada. E é uma cidade diferenciada no seguinte ponto, é uma cidade muito verticalizada, 63% da cidade é verticalizada, é a mais verticalizada. Você é muito bom em números, hein? Ele sabe todas as porcentagens, todas as quilometragens, eu tô achando massa. Eu gosto disso, é uma coisa que não me cansa ficar, todo dia de manhã eu começo a estudar um pouquinho, mas isso não porque tá agora, eu já faço isso desde... Não, dá pra ver que você não decorou, você fala naturalmente. Gosto mesmo. Então a gente tem que conhecer a cidade, qual a vocação dela, como é que ela é. Então ela tem vários pontos, é uma cidade tradicional, é uma cidade importantíssima, para sempre ter importância, que o nosso lema na nossa bandeira, a pátria, ensinamos a liberdade, a caridade. Olha, a gente vai falar disso também. Mas você perguntou da vocação. É verdade. A vocação de Santos eu vejo que seja comércio. E vou falar por quê. Nós tínhamos uma ilha, a região, que é dos índios Guaiaós. E eram índios comerciantes. Pouca gente sabe disso na cidade, que os índios Guaiaós eram extremamente comerciantes, antes do descobrimento, inclusive. Então ali sai o caminho da região de Piabiru. Piabiru tem 3 caminhos, um pelo Uruguai, um por Santa Catarina e um por Santos. Ele passa por São Paulo, esse caminho indígena, um caminho milenar indígena, e vai até o Paraná e sobe, vai pela Bolívia e vai até o Peru.
Então os índios de Santos faziam comércio com o Peru. Nossa, os escambos. Exatamente, mas já com uma rota, com lugares para troca para ficar, já tinham todo uma... A gente imagina o índio muito acomodado, sentadinho ali na sua obra. Não, eles tinham já um comércio com o Peru. Empreendedor isso, hein? Então, a vocação sempre foi da cidade o comércio. Tanto é que toda vez que a cidade cresceu, ontem, por exemplo, o Porto fez 123 anos. O Porto organizado, o Porto civilizado. Eles eram trapistas, quando eles organizaram o Porto de uma forma mais eficiente. Então, fez 123 anos o Porto organizado. E sempre fez a questão. Então, tem o primeiro shopping do Brasil, praticamente foi em Santos. Tudo que é comércio, o ciclo do café, eu estive na China em 2002 e fui numa cidade do interior lá, e estava lá Café Colômbia, Café Peru, Café não sei o quê, Café Santos. Olha. Porque a saída do café, não tem um velho café, mas a saída do porto e a torrefação de café e tudo mais. Então, nós temos uma vocação muito para comércio. E toda vez que a gente pensou nisso, que a cidade se debruçou para isso, deu muito certo. Eu sempre costumo brincar o seguinte: nós estamos no estado de São Paulo, é o estado mais rico do país, mais rico abaixo da linha do Equador. Sim. Nós estamos na cidade mais rica do litoral, do estado mais rico, do país mais rico abaixo da linha do Equador. Sim. Então tem tudo para ser feito e tudo para dar certo. É uma cidade que sempre foi estratégica para o país. Tanto é que a terra de Brás Cubas, a terra de José Bonifácio, toda a costura da nossa independência foi feita lá. Tudo que acontece... Você tem muito orgulho dessa cidade, tem. Tô adorando e adoro a história da cidade. Tem coisa assim, dá pra ficar olha só falando da história da cidade, da primeira, do sistema de iluminação, o sistema de bondes que veio antes de São Paulo. Teve uma série de protagonismos que às vezes nem o santista conhece. Olha, a gente vai ter que depois fazer um papo novo aqui para você contar essas histórias curiosas de Santos. Muita história. Então a gente vai combinar isso. Mas você falou bastante dos portos, dessa vocação para o comércio e tal, não sei o quê. Então a gente sabe que é uma cidade portuária, tem o maior porto da América Latina, não é isso? Só para comparação do porto, nós temos 54 berços de atracação no Porto de Santos, que compreende Santos, Cubatão e Guarujá. Tá. Você tem uma ideia de comparação de tamanho, Rio de Janeiro com a expansão tem 13. Nossa. Nós temos 54. Então o tamanho... Chique, gente! O pessoal de Santos deve ter um super orgulho desse porto aí. Claro, não, e a mão de obra que ele gera, tem uma série de fatores que são fantásticos. Ele é uma referência para o mundo. Mas o que falta nesse quesito, na tua opinião? Eu tenho que fazer umas perguntas Claro. chatas, porque todo mundo fala, tá bom, mas aqui no Porto falam isso, falam que tem muito problema lá disso, daquilo, de corrupção, daquilo. Então eu gosto de fazer perguntas chatas, até para as pessoas perceberem que o papo aqui não é ensaiado, é bem... Sim. O que falta nesse quesito do maior porto? É um motivo de orgulho? É um motivo... O que você acha que você tem que fazer ali? Eu vejo, inclusive, lá no Congresso, tem várias frentes parlamentares do Porto de Santos. Eu tenho os colegas parlamentares que são, assim, de Santos, lá da Câmara dos Deputados, que trabalham nesse tema. Então, qual que é a tua visão sobre o Porto de Santos? Então, porto, falta o retroporto. Nós esquecemos que a maior vantagem de ter um porto não é só o porto. O porto é um caminho. O porto é um lugar, é um hub. Não é, tem que ter um retroporto. Incentivar o retroporto. Nós temos uma área continental que pode ser usada em parte, uma boa parte é preservação permanente, mas tem uma parte que pode ser usada, nós temos área para fazer o retroporto. E a própria região pode usar como retroporto. Hoje, o porto não é mais carregar o saco na cabeça. Eu costumo brincar, e é verdade essa história, a expressão puxa-saco nasceu em Santos. Ah, foi? E o puxa-saco não tem nada a ver com o órgão libertório masculino, não. O puxa-saco veio do cara pegava e colocava vários sacos de café na cabeça. Quando estava o patrão ou o chefe dele por perto, ele colocava 5, 6, 7, 8 sacos, puxava o saco. E quando não estava, ele colocava um quando colocava. Então era o puxa-saco. Ele puxava saco quando estava o patrão olhando. Quando não estava olhando, ele não puxava ninguém. Nossa, que legal, mas olha, gente, tá vendo? Isso aqui é cultura. A gente imagina que puxa-saco seja outra coisa. Pois é, não tem nada a ver. Que legal. Puxa-saco de café. Isso daí dá. Olha, adorei isso. Então tem uma série de questões do Porto, claro, que o Porto mudou, ele se modernizou, porque não dá para manter aquele puxa-saco como era antigamente um saco de café. Hoje ele é uma indústria. O Porto é uma indústria. E no mundo inteiro ninguém vai ficar usando de mão de obra dessa forma. Então o retroporto tem uma função muito grande para ter essa mão de obra já mais qualificada. Além do porto, retroporto que é o fundamental. Todos os países do mundo com grandes portos usam muito o retroporto. Tá.
E é um ponto que nós estamos falhando muito. Tanto é que em cidades perto de uma praia grande está montando, que não tem nada de porto na praia grande, montando um retroporto com o aeroporto. Agora, continuando ali, a gente está no porto, vamos falar da orla da praia. Então, se Santos tem o maior jardim de orla da praia, a minha pergunta, lá tem um monte de coisa, tem restaurante, a cidade está bonita. Eu vou lá recentemente, assim, frequentemente. Fui lá, inclusive, depois que eu fui eleita, acho que 2 ou 3 vezes já, e foi muito bacana. É uma cidade que eu gosto, tenho familiares lá e amigos. Mas como é que está a vocação do turismo? Porque tem essa orla, a cidade está muito mais bonita. Assim, me conta como você vê isso, como que a gente pode melhorar o turismo, porque você já falou que a vocação é comércio. Sim. Né? Você já falou isso claramente. E turismo deixa de ter uma função de comércio também. Lógico, porque turista vai lá... Então, nós precisamos de pessoas preparadas para fazer uma seleção de turismo. Turismo é uma matéria muito complexa, não pode deixar na mão de pessoas que não sejam especialistas em turismo. É um dos pontos hoje, um dos menores orçamentos que tem é a pasta de turismo da cidade. E você não sabe nem quem é o responsável para fazer um evento. Deveria ser de turismo, mas não é. Você tem turismo que faz o evento, por exemplo. Ah, não? Não, é de cultura. Ah, entendi. Então, mas a de turismo também faz alguns, então eles não se comunicam. São muitas secretarias em Santos, também começa são 26 secretarias. Sério? Não dá nem para saber quais são, quem tiver afinado, porque você não consegue nem decorar quantas são. São 26, não sabe o nome dos secretários. A gente tem o mesmo problema, né? A gente tinha mais esse problema também, foi enxugar, mas ainda tem muita, mas então, continua. Exatamente, é um ponto importante. Então, turismo é fundamental. Nós temos uma cidade de turismo também, não só aquele turismo tradicional, vou para a praia, também, claro que é um turismo importante. Mas nós temos o turismo médico, por exemplo. É uma cidade dos cirurgiões plásticos, uma cidade que tem muita coisa de outros turismos, outros tipos de turistas também, que vão lá para a medicina. É uma coisa que pouca gente sabe para a cirurgia de olhos. Sorocaba tem isso também, mas Santos também tem cirurgia de catarata. Excelentes médicos. Você entra já no tipo de turismo, né? Turismo médico, claro. E eu achei, outro dia eu choquei. Desculpa, vai lá, continua. É muito próximo de São Paulo. Então nós teríamos que ter mais turismo náutico, por exemplo, que nós não temos nada disso. Nós não temos turismo explorando essa questão do mar. Não temos, é incrível que pareça. Nós temos 2 barquinhos lá que fazem um passeio turístico só. Com potencial, vamos lembrar que a gente está a 66 km de São Paulo, a 1 hora da maior cidade da América Latina, das maiores cidades do mundo. Então o potencial era nós não temos uma marina em Santos. E você atribui isso ao quê? Falta de planejamento, falta de vontade política, tem uma série de problemas nesse meio do caminho, mas normalmente nós somos muito mal administrados historicamente. Eu não sei dizer nem quando foi o último bom prefeito de Santos. O grande salto que nós tivemos em Santos foi em 1914. Nossa! O salto foi isso em 1914, porque foi a drenagem, os canais foram feitos, a ponte Pênis, o sistema de esgoto foi feito, e ali era uma cidade que estava afundada em problemas de febre amarela, dengue, coisas que tinham naquela época, em 1914, que nunca mais a gente ouviu falar no Brasil. Né? Essa parte de dengue e febre amarela, conseguimos acabar com isso. Voltou tudo de novo porque não foi feito um trabalho. Então, é uma cidade foi muito bem feita nessa época. Teve outro boom na época do café, anos 50 principalmente. Então nós tínhamos estradas de ferro eficientes, por exemplo. Nós podíamos sair de Santos, ir até a Estação da Luz, ou ir para Campinas, Jundiaí inclusive. Pegar um trem para o Rio de Janeiro, por exemplo, era possível. Você pegar um trem para o Litoral Sul, para o Vale do Ribeira, também era possível. Nós tínhamos um aeroporto que funcionava com rotas regulares em 1950. Nós tínhamos os melhores sistemas de bonde que tinham nessa época e foi tudo sucateando. Foram predadores que foram entrando na cidade com um motivo só de enriquecer famílias que ficaram tradicionais e chegou num ponto que a cidade foi descendo. Nós competimos com Campinas em todos os termos e hoje em dia Campinas tem muito mais riqueza que Santos. Só como um número interessante, nós éramos a 17ª cidade mais rica do Brasil em 2012 e hoje nós somos 66ª em 16, que foi o último dado. Então nós perdemos muitos pontos e a desculpa que fala, não, mas o Brasil caiu, mas poxa, as outras cidades também caíram, então você tem que cair que é proporcionalmente. Não, mas aí a gente volta naquele ponto. Falta de participação do cidadão de cobrar. Porque isso daí a gente percebe claramente, eu falo, a situação que está hoje nada mais é do que reflexo de um comportamento leniente, não participativo da sociedade. Ponto. Por que político aqui faz isso, ou fazia, ou tem gente que delapida a cidade, ou tem gente... Porque a gente
assumir esse papel, tudo muda, que é o que E a justamente você está resposta falando. que eu mais tenho que dar todos os dias, hoje inclusive de manhã, eu tive que dar essa resposta, fala assim, olha, cuidado que isso é uma máfia. É o que eu mais escuto todos os dias. Você não tem medo? Você não tem... Isso eu ouço direto. Olha, Você não tem medo? Eu Tá brincando? tenho medo. Mas eu tenho que superar o medo sempre. Ter medo é bom. O problema é ter pânico. Né? Ter pânico é ruim. E aí eu acredito o seguinte, deputada, que superar o medo, a coragem, ela faz realmente o sucesso. Você superar esse medo que a gente tem. Porque as pessoas ficam com receio, não fazem, não entram. Eu não sei até quanto que isso realmente é verdadeiro ou é mais um mito. Mas aí a gente entra também aquela outra questão cultural, que eu acho que isso é brasileira bem, eu acho que as pessoas, que muitas vezes as pessoas não querem se comprometer, não falam nada, vê coisa errada e fica quieto. A gente não pode fazer isso. Tá dentro dessa mesma linha. Você tem que superar o medo, desculpa, a gente vai ficar refém de uma situação, não dá. Então eu acho que quanto mais todos os cidadãos se unirem, estiverem atentos e tal, a gente faz um colchão, porque não existe, gente. 99% da população sofre por causa de 1% que sei lá, não tem cabimento isso. Não dá. Mas vamos tocar que tem muito assunto aqui. Desemprego em Santos. Você me fale, assim, como está a situação do desemprego, esse quadro, a gente tem números gerais brasileiros, como é que está essa situação em Santos? Pois é, o Brasil teve uma certa evolução nesse último ano em termos de emprego. Sim. A cidade de Santos foi uma queda brutal. Dados do CAGED, tem duas comparações do CAGED, uma do real e uma da expectativa, mas aproximadamente foi isso. Menos 93 empregos líquidos, ou seja, da contratação, da demissão entre contratados e demitidos, menos 93 em Santos. Foi a segunda pior cidade da Baixada Santista. Pior foi Cubatão. Praia Grande, que é uma cidade, que eu brinco sempre que Praia Grande é uma cidade que não tem nenhuma vantagem, porque é uma linguiça de 24 quilômetros, uma cidade comprida, não tem porto, não tem nada. Eles conseguiram fazer uma cidade empreendedora. Então a vocação da Praia Grande, vamos transformar a cidade em empreendedora e monta-se fácil o comércio, monta-se fácil empresa, conseguiu. Então Praia Grande, com comparação, que é uma cidade com população menor que a de Santos, e não tem todas as vantagens, uma médico, hospitais que Santos tem bastante, não tem porto que Santos tem um maior porto, ela não tem uma série de coisas que Santos tem, ela conseguiu gerar 2.800 empregos praticamente. Nossa. Então a diferença é muito grande. Uma cidade que tem tudo para gerar, não gerou, foi negativo, ou a cidade que não tem nada para gerar e gerou. Então é a nossa grande concorrente. Hoje o Praia Grande está superando e valorizando cada dia mais. Então o próprio retroporto está sendo feito na Praia Grande. Pois é. Agora, assim, vou falar de os assuntos que sempre estão muito presentes nas cidades, nos municípios. Então a gente falou do desemprego, vamos falar agora da habitação, né? Quais são suas ideias para melhorar esse quadro? Então, a Santos é uma cidade que tem um excelente DH, mas a média... E me falaram que Santos tem um saneamento ótimo, até porque eu fiz parte da comissão de saneamento agora que teve, e um dos comentários foi assim, esse saneamento de Santos é bom, estava falando da cidade, é um dos melhores do Brasil, por exemplo. E compõe DH. E compõe DH também, por isso. Mas assim, e daí fala um pouco assim dessa questão do saneamento e dessa questão de habitação. Então, o saneamento, teoricamente, é muito bom, porque 98,9% da cidade tem abastecida de água e coleta de esgoto. Coleta é uma coisa, tratamento é outra, mas tudo bem. Fala, no pacote vai. No pacote vai, né? Saiu, mas não tá. No pacote, o problema é que isso do que é legalizado, ou seja, na companhia de água e esgoto, o que é legalizado, ela tem 98,9%. O que não é legalizado é que não aparece. Então nós temos um outro recorde, que esse é triste. Nós temos o maior porto da América Latina, nós temos a maior favela sobre palafitas da América Latina. São 20 mil pessoas colocando seus dejetos, não sei nem como é de falar isso, mas fazendo cocô e xixi na água do mar, que é a água que vai para no mar. Nossa. Então, com toda aquela questão, que é um problema seríssimo de saúde pública, principalmente, de problemas de violência, porque ali você também tem esse problema. Então, as pessoas submoram, é uma subhabitação. Nós temos dois problemas de habitação muito sérios: palafitas e cortiços. São os dois grandes problemas. Cortiço eu acho que é pior, por incrível que pareça, tem uma coisa pior que a palafita que é terrível, que é o cortiço. Quando você vai conhecer um cortiço, eu já conheci alguns, me assusta muito.
Porque muita gente concentrada num lugar só em condições precárias? Muito precárias. Por que você acha que é pior? É pior porque a pessoa no barraquinho, ela tem o barraquinho dela, ela tem a privadinha dela que vai cair no mar, o dejeto dela, mas ela tem um lugar dela praticamente. No outro, você tem uma casa que morava uma família, uma casa velha, com um banheiro. Hoje ela continua sendo uma casa velha, com esse um banheiro em estado muito pior, com 80 famílias. 80 famílias? Chega a ter 80 famílias numa casa de cortiço. E aí são separadinhos, muitos no porão, aquelas casas antigas de porão, sem nenhuma ventilação. A doença aí impera, porque você não tem a menor condição, o mínimo que você pode fazer, e você vai lá. Eu vejo professoras, eu tenho uma empresa em frente a uma escola municipal, e os professores falam, olha, a empresa chega, infelizmente a palavra que elas usam é fedendo. Elas não veem outra palavra, porque a criança é fedendo. Porque a criança, veja, às vezes mora mãe, pai, mais 2, 3, 4, 5 filhos naquele mesmo cômodo. Isso não é um quarto que eu estou falando, é um pedacinho de um quarto. Pedacinho de vida. E num porão, sem ventilação, sem nada. Eles usam pinico, todo mundo usa o pinico. O pai usa o pinico, a mãe usa o pinico, os filhos usam o pinico. De todas as idades, não é o bebezinho que usa o pinico. E a mãe, para poder dar um jeito, imagina 80 famílias indo no mesmo banheiro na mesma hora para sair de casa. Ninguém vai, ninguém consegue. Ela pega um balde, pega uma bacia e passa um pano com água na criança, na melhor das hipóteses. Na melhor das então, hipóteses. O cheiro é insuportável. Quem mora num lugar desses, a chance de ele ter um problema muito sério de saúde é muito grande e de viver muito pouco é muito grande. Então a chance da criança amanhã ir para o crime é muito grande. Aliás, a maioria já está. Quando começa a entrar numa fase, já os traficantes já começam a captar. Porque um puxa o outro, né? Um puxa o outro. Então é um problema seríssimo. Morros, nós temos alguns problemas. Os morros do Santos já estão conseguindo ser um pouco melhor. Mas dois problemas maiores. Morro tem algumas coisas para melhorar, mas palafitas, que é uma região, e cortiço. São lugares diferentes, são longe do outro, não é o mesmo lugar. Não, são dois problemas sérios. Seríssimos. Então, porque falta justamente emprego e falta melhorar essa situação toda. Então, um dos pontos, claro que não dá para resolver isso só com emprego, só com habitação. É um problema complexo e tem soluções complexas. Toda vez que alguém vem, pelo menos eu vi na minha vida até hoje, com uma solução simples para um problema complexo, ela não é. Ela simplesmente não é. Agora, outra coisa que a gente está falando de Santos, né? O orçamento de Santos, com orçamento de 3 bilhões, né? Quase 3.200. Olha aí, os seus números, né? Agora, é questão da distribuição. O orçamento, você sabe como que ele é dividido entre saúde, educação, segurança? E assim, como você vê essa distribuição? O que você faria de diferente? Me conta. Olha, vocês hoje é o maior orçamento que nós temos. A quarta secretaria tem o maior orçamento de saúde, 709 milhões de reais, para 433 mil habitantes. Fizer um per capita, é um excelente orçamento. Não era para ter problema, nós temos muitos problemas, em morte todos os dias praticamente por falta de atendimento. Então é gravíssima a parte de saúde em Santos, apesar de um orçamento altíssimo. Desculpa, como eu estou na Comissão de Saúde, eu tenho que perguntar, até porque é uma das coisas que eu tenho pensado muito e trabalhado muito. Aqui você atribui o fato de Santos ter um orçamento per capita alto. E está numa situação gravíssima. Você atribui a quais fatores? Isso é importante para mim porque tem muitas coisas que eu questiono no nosso sistema de saúde, se é questão de gestão, se é questão de corrupção, tem várias coisas, mas assim, em Santos especificamente, qual você acha que é o maior problema para ter essa situação gravíssima? São vários fatores. O principal é a falta de gestão. A gestão é péssima, não é ruim, é péssima. Porque você tem muito dinheiro colocado, só que você não tem um resultado. O resultado é muito ruim. Então, são vários fatores. Hoje em dia é possível a gente ter uma gestão muito mais eficiente. É só copiar coisa que tem de fora que deu certo no exterior, não precisa inventar nada. Hoje a gente consegue pegar certos métodos de saúde, de prevenção principalmente. Uma favela como essa, com 20 mil pessoas em Natura, com falta de esgoto, falta de uma série de coisas, um cortiço, você já não está tendo a prevenção. Então, boa parte da população mora nesse cortiço ou nessa favela, 20 mil na favela e mais uma boa parte nesses cortiços. Já está errado aí, porque a prevenção é o primeiro ponto. Claro. Às vezes tem certas coisas simples na vida da gente, da área de saúde, que tem que ser uma campanha simples, lavar as mãos, escovar os dentes. Que às vezes é básico. Coisas da escola que tem que estar ligado às vezes primeiro disso. Então a prevenção teria que ser o maior enfoque. E não, porque é muito caro a correção ou depois, a doença é muito cara. Então,
todos os pais que deram certo, a gente evita que fique doente. É evitar. É proativo. Depois, ficou, cara, vai acontecer, claro. Então tem que separar o joio do trigo. Cada coisa da saúde tem um tipo. Um problema de saúde lá em Santos gravíssimo é doença mental. É um dos maiores problemas que nós temos em Santos. Tem alguns dados que são assustadores. A maior taxa de suicídio acima dos 50 anos do Brasil é em Santos. É uma coisa que ninguém sabe exatamente o porquê, mas é. Então, os CAPs, que seriam o Centro de Atendimento para Drogas e Psicossocial, estão abandonados. Então, nós temos um problema sério de saúde pública mental. Nós temos alguns outros problemas de prevenção em relação à gravidez precoce em alguns lugares. Também é uma questão para se trabalhar muito mais. Então, prevenção em escolas, principalmente, tem toda uma prevenção. E depois, no corretivo, que vai ter o corretivo, claro, a gente vai chegar na parte que a pessoa chegou no lugar, tem que estar vazio para a pessoa poder ser bem atendida. Não pode ser o tumulto que é hoje. A quantidade de pessoas é... Você acha que o principal fator é a gestão mesmo? A gestão. Tem rios de dinheiro são jogados fora. Jogados fora, literalmente. O pessoal pede um monte de exame que não precisa, é um gasto absurdo. Dois pontos que eu acho fundamentais. Hoje é possível você fazer um cadastro. Então, o grande ponto é esse. Você saber que a pessoa fez um exame de sangue, para o médico, quando você chegar, já tem a sua ficha. É, lógico. É o cadastro único. Né? É o cadastro único que não tem. Prontuário. Outra coisa que é interessante é o BI. BI é um sistema que o mundo inteiro tem usado e tem um grande sucesso. E você, na palma da sua mão, você fica sabendo que médico está no lugar, e é barato. O melhor do mundo custa $10 mil. Poxa, para quem está gastando 709 milhões com um sistema de saúde, $10 mil é muito pouco. Para você resolver uma boa parte da informatização e saber que médico está atendendo, não tem menos fila, como está a pessoa. Então é possível fazer, não a pessoa ficar como aconteceu recentemente. Vou dar um dado que você vai se assustar. Primeiro, às vezes você fica assustado com várias 7, 8 horas esperando na fila para ser atendido. Até aí pode acontecer. Mas é assustador também. Agora, um exame, está no Ministério Público, não é uma coisa que eu estou falando. Isso é um processo que o Ministério Público tem contra a administração, é um processo recente. Um exame para geriatra. Uma consulta para um geriatra. Quanto tempo que a senhora acha que pode levar uma consulta para geriatra? Cheguei lá, sou um idoso ou não? Eu vou até contar uma coisa. Eu não sei quanto tempo deve ser um... Mas chute um número. 2 anos. Então, 33 meses. Não, quase 3. Uma vergonha. Ou seja, um idoso que precisa de uma consulta com um geriatra, levar 33 meses, ele estava bem, porque senão ele morreu. Mas eu fico pensando também em outras coisas. Você falou de geriatra há 3 anos. Agora, nós hoje também tem alguns diagnósticos que, se são feitos de uma maneira rápida, tem cura, não tem consequência para criança. Não estou nem falando mas mesmo para criança. Às vezes, se ele vai na idade certa, é atendido até a idade X, ele tem desenvolvimento normal. Claro. São coisas gravíssimas que às vezes aí entra a falta de vontade política. E aí nós temos uma questão histórica na cidade, que nós temos a Santa Casa de Santos. Por que a Santa Casa é importante? Primeiro que foi o primeiro hospital das Américas. E o brasão da cidade tem a ver com isso, né? A patricinei, a caridade e a liberdade. A liberdade para José Bonifácio em relação à liberdade dos escravos, inclusive a primeira cidade que tirou seus escravos, a abolição, antes da abolição. Legal. E a caridade pela Santa Casa, porque a Santa Casa foi o primeiro hospital das Américas, 473 anos, se não me engano, de fundação. E o nome da cidade é por causa da Santa Casa, que é Santa Casa de Todos os Santos. Por isso que ficou a cidade de Santos, onde tinha o hospital. Que legal. Olha, tá vendo, gente? Estamos aprendendo um monte de coisa. E daqui a pouco eu vou pegar as perguntas de vocês. Então, quem quiser fazer pergunta para o João, faça, aproveite aqui, que estamos conhecendo o nosso postulante aqui, que quer encarar esse desafio. Estou adorando ver essa tua paixão pela cidade, esse teu conhecimento aqui. Mas, e aqui em relação à educação? Eu não sei. Educação, tem ilhas boas, tem escolas que conseguiram ter um progresso muito grande. A educação básica, que é a obrigação maior da prefeitura, ela é bem razoável. Não posso criticar o que também é muito bom em alguns pontos. Claro que tem escolas que estão faltando manutenção, tem escolas que têm um problema maior de manutenção ou de falta de professores, mas o problema é que são escolas e escolas. Não dá para falar a escola municipal é boa ou é ruim. Tem escolas que são muito boas, tem escolas que são muito ruins. As da periferia, principalmente, tem um problema sério. Os professores não querem ir por causa de violência, por causa dos problemas, então acaba tendo falta de professores também. A região dos cortiços tem muito problema, tem muita falta de aluno também, eles faltam por doença.
nas regiões das palafitas. Então acabam tendo mais doenças, faltam na escola, aprendem menos. Então tem um processo mentor. Mas tem várias escolas de Santos, é uma referência hoje em termos de qualidade, pelos últimos dados, está entre as 5 melhores estados de São Paulo em termos de qualidade. Tem muito problema, mas é possível, tem também algumas vantagens no sistema escolar de Santos. Mas problema existe em qualquer lugar, em qualquer país. Então, assim, tem muito problema, mas tem coisas boas também. O que falta na parte da educação é talvez esses cursos profissionalizantes de curto prazo. Que você falou, aí que capacita e as pessoas podem se virar para fazer em 4 horas. Já tem o imóvel colocado, já tem tudo colocado. Basta criar, e até as empresas patrocinariam, não precisa colocar dinheiro público. Eu acho bacana ter. Tem algumas coisas, por exemplo, vou dar um exemplo falei da panela de pressão. Coisa boba, em 4 horas no máximo o cara está com um diploma de montagem, desmontagem de panela de pressão, com um emprego garantido, com tudo garantido. E aí tem a questão de alguns outros cursos, montagem de móveis, por exemplo, ar-condicionado, são cursos rápidos, elétrica básica, são cursos que podem ser feitos rapidamente. E você, pizzaria, tem curso de Estado, tem dinheiro. E tem orçamento para isso. Tem você pega o Sebrae, pega várias coisas que já tem. Tem. Não, mas o próprio governo do Estado tem programas, mas não são usados, porque não são difundidos, não são colocados. As pessoas não sabem. Ou são colocados em lugares que não tem nada a ver. O acesso para você vai ficar num lugar chique de Santos. Não vai. Não vai, tem que estar lá na área da periferia. Na periferia. Porque são os maiores empreendedores. As pessoas, outro dia eu tive com um pessoal numa comunidade, e me falaram o seguinte: olha, eles vão te pedir emprego, eles vão querer emprego. Por exemplo, o meu papo é outro. Eles vão dar emprego. Eles podem dar emprego. E aí na habitação, só para terminar essa questão de vou juntar com o comércio, com tudo, com o saneamento. E daí a gente vai para as perguntas. Eu vou olhar se tem perguntas. Como a gente vê normalmente uma habitação popular no Brasil? Sistemas de CDHU, Singapura, aqui em São Paulo, que teve e tal. A gente vê aquele prédio de 3 andares, certo? Um negócio super simples. Bom, não é. No mundo inteiro tem comércio embaixo. Você tem que transportar as pessoas de um lugar para o outro é bem complicado. Então, a pessoa tem que ter na própria região, ter o seu comércio, montar o seu comércio embaixo das casas. Nossa. A gente não vê isso. Isso é bem coisa da burguesia, né? E para terminar, creche 24 horas. É outra. Isso é uma coisa que está na pauta, que é muito importante, ter creche noturna. Eu vi que a deputada falou para os postulantes a vereadora agora. É uma das pautas, porque daí as pessoas que são trabalhadas vão ter tranquilidade de trabalhar. Mas, assim, o que eu estou pensando aqui, as perguntas, chegaram algumas perguntas aqui. Obrigada, Paloma. Existe, falando de capacitação, que você estava falando dos cursos de 4 horas, que eu achei isso realmente uma saída até para a pessoa poder ter dignidade, ter um emprego, ter um trabalho, e tem muita coisa que falta. Eu vejo na área artística, que é uma área que eu conheço bastante, assim, tem algumas coisas que se fazem produções teatrais culturais que não tem mão de obra, que não tem mais quem faça determinada peruca, não tem mais o cara que faz uma alfaiataria de teatro, alguns adereços de teatro não tem quem faça, tem muita produção aqui que vai para a Europa, e eu falo, gente, a gente tem tantas pessoas talentosas, criativas, é só uma questão de a gente criar um programa, isso eu acho massa. Mas vamos ali, agora para as perguntas. Eu vou pegar 3 perguntas aqui que trouxeram. João, gostaria que você comentasse um pouco a respeito do que você pretende fazer em relação aos deficientes físicos. Sem dúvida. Santos tem algumas vantagens. O Adilelson Fagundes. Cada tipo de deficiente físico tem uma questão diferente. Eu trabalhei, um dos primeiros empregos que eu tive como desenhista, projetista, foi o meu chefe, ele era surdo-mudo. Então eu aprendi muito com ele. Que legal. E a capacidade deles é muito superior à concentração, por uma série de trabalhos, é muito superior à pessoa que fica dispersa. Eles têm uma concentração maior. E cada tipo de deficiência tem um tipo de utilidade maior para cada cargo. Então, dá para fazer bastante coisa e, novamente, curso profissionalizante, é possível fazer muita coisa. Acessibilidade é outra questão importante, porque hoje, até tem eu estava falando hoje de manhã com um postulante também, que ele fala assim, olha, eu quero fazer uma lei, o sonho dele está 10 anos tentando, hoje vai se colocar como postulante a vereador, para poder colocar elevador para deficiente ou elevador em área de recuo, a gente não consegue passar uma lei dessa.
usar o recuo dos prédios antigos para colocar um elevador para deficiente. E a gente não consegue uma coisa tão simples, poder a pessoa fazer facultativamente ou não, mas ter uma possibilidade de poder usar. Então tem muita coisa para fazer. A nossa vantagem é que nós somos uma cidade plana, então é uma cidade que tem certas vantagens para quem sente físico, por exemplo, mas tem muita coisa que pode ser melhorada, sem dúvida nenhuma. Nós temos lá as nossas cegas para ciências visuais, que é uma referência também, mas tem bastante coisa que pode melhorar. Acesso aos ônibus, hoje praticamente todos são com rampa. Todas são. Praticamente todos, mas não são, eu falo praticamente porque alguns vivem com defeito, mas e alguns não param quando vê o deficiente. Esse também é outro problema, exatamente. Mas olha, o Abel perguntou assim: um dos maiores problemas hoje em Santos é erradicar com o maior conjunto de favelas ou palafitas que está instalado há décadas, que você já falou, no DIC da Vila Gil em Santos. Entra prefeito, sai prefeito, mas ninguém consegue resolver esse problema social. Você já falou bastante disso. Exatamente, é um problema gravíssimo. Aliás, tem um câmera record que eles fizeram no programa mostrando bem essa realidade. Quem quiser ver, isso também influi nos alagamentos também, que esse fim de semana muita gente perdeu tudo nas suas casas, o pouco que tinha perdeu, e a doença que vai aumentando porque saneamento básico é saúde. Com certeza, saúde, é simples assim. Agora a Luísa falou: segurança precisa ser melhorada. Na orla da praia, existindo furtos de bicicletas, celulares. O que você quer falar para a Luísa, para aqui para o povo de Santos, sobre segurança? São vários fatores. É outro problema que é complexo, não é uma solução só, são muitas soluções. Nós temos uma grande vantagem também por sermos uma ilha. Nós temos pouquíssimas saídas. Nós temos praticamente 3 saídas da cidade. Então é possível fazer muita coisa. Hoje em dia tem câmera, reconhecimento facial, reconhecimento de placas. Nós temos uma série de formas para você poder fiscalizar por câmeras. É baratíssimo. Então é possível fazer o reconhecimento, é possível fazer uma série de coisas. Uma das coisas que eu gostaria de criar, que não depende da prefeitura, depende do governo do estado, mas é possível fazer uma parceria bem forte com isso, é criar uma delegacia de pequenas causas. Porque hoje muitos crimes não são levados porque são pequenos. E uma coisa que eu sempre vi muito como advogado, a questão criminalista, eu tive bons professores dessa área, então nós não temos uma punição no Brasil adequada. Então são 1.053 crimes que existem no nosso código hoje, na legislação, 1.053, só 2% deles são passíveis da pessoa ficar reclusa, ser presa. Então, ou seja, quem está preso cometeu alguma coisa muito grave hoje. Então, tem várias questões que podem ser feitas. Mas uma delegacia especial para pequenas causas pode separar o joio do trigo. Hoje, muitos problemas, nós tivemos um caso agora recente na cidade que foi muito grave, que um morador de rua que usa drogas entrou no carro de uma senhora, uma jornalista, ela deu dinheiro, ela deu o celular, tudo para ele, falou: não, vamos andando pro carro, e ele esfaqueou e cortou 3 dedos dela. E foi um caso revoltante na cidade. Ele foi preso agora, fugiu ontem, foi recapturado hoje. Nossa, fugiu? Fugiu, é engraçado. É uma coisa. Fugiu? Na delegacia que ele estava preso, no 5º DP, tinha uma corda na cela e uma parte de cima. É uma coisa que tem que se investigar. Eu não tenho corda em casa, não tenho corda na minha empresa. Na cela tinha uma corda. Né? É muito estranho. E dava para sair com a corda e pular. Então é bem interessante o que acontece. Mas de qualquer forma, a segurança é um ponto importante. Tem a questão das drogas, que é outro ponto que nós temos lá já 4 cracolândias definidas. Nós temos uma rua perto da Câmara dos Vereadores, que é a Rua Tílio Naval, que é um ponto tradicional de droga. Nós temos no túnel do VLT, no José Menino, que é uma cracolândia formada. Nós temos a rodoviária também, que é um lugar importante para você colocar, e no mercado municipal. São onde tem os lugares turísticos, onde é mais turístico, você tem uma cracolândia em cada ponto. E a cracolândia tem muito a ver. Hoje saiu uma reportagem na Folha de São Paulo, não sei se a senhora viu, que metade do que consome a droga fez o roubo para usar o dinheiro. Então isso influencia muito também na criminalidade. Então, pequenos furtos acontecem, grandes furtos acontecem, problemas maiores acontecem. Mas hoje, por exemplo, esse fim de semana foi péssimo nessa parte. Tem muito problema. Mas nós somos uma cidade privilegiada. Imagina uma cidade do interior que tem 1000 saídas, 1000 rotas de meio de plantação. É fácil você fugir, mas uma cidade de problema não. É fácil de resolver. Com tecnologia, muito fácil. Estou me animando aqui. Mas vamos lá, pessoal, olha só.
Nossa live está chegando no fim e eu acho bacana assim, ter tido essa oportunidade, principalmente para o pessoal de Santos, queridos, conheçam esse postulante que está corajosamente se voluntariando a ser prefeito de cidade. Então, conheçam, participem. Daqui a pouco você vai fazer bastante eventos, eles vão ter oportunidade de aprofundar, de conhecer. Depois, ao final, eu quero que você também deixe os seus contatos aqui, até para as pessoas, como que entra em contato com vocês, tem um e-mail, tem um WhatsApp de contato. Eu acho que é legal você ter esse canal para as pessoas que queiram te conhecer, participar, te ajudar no momento certo, sendo voluntário e tudo mais. Mas eu queria que você deixasse a mensagem final para o pessoal de Santos, os paulistas em geral, mas assim, conversa com o pessoal de Santos um pouco, deixa a tua mensagem, porque tem muita gente que não te conhece e precisa te conhecer. A Santos tem uma capacidade muito maior do que está sendo feita até hoje. Então é possível melhorar muito a cidade de Santos. A cidade tem um potencial muito maior do que é explorado. A questão do emprego, a questão das moradias, a questão da melhoria do turismo, que é fundamental. Temos muita coisa, retroporto, que é fundamental, que vai melhorar a parte do emprego. Então, Santos é uma cidade muito boa, sem dúvida nenhuma, uma excelente cidade, mas que dá para melhorar muito mais, é possível gastando muito menos. Então, nós estamos desperdiçando dinheiro público. E na campanha do Novo, justamente tem esse diferencial. Nós não usamos o dinheiro dos impostos nem na campanha, quanto mais depois. Então, por aí você já vai ver a diferença que tem um candidato do Novo para um candidato que usa o dinheiro, o fundo partidário, o fundo eleitoral, que acontecem 1000 absurdos, ou então que usa de forma errada ainda mais, né? Que tem ficar no poder muito mais do que devia. Então a gente tem que ter essa alternância de poder. Aliás, é uma das bases da democracia, é a alternância de poder, para vocês poderem ver realmente que é possível fazer um trabalho muito mais eficiente, muito melhor, com um custo muito menor, os impostos são nossos. Na realidade, ninguém constrói nada, o prefeito não constrói nada, ele só devolve os impostos que já pagaram. Então é uma devolução. E é isso que é uma coisa que a gente tem que pensar sempre quando vai escolher um governante. Muito bom, e eu também queria dar uns recadinhos para todo o pessoal, para os paulistas em geral, lógico, mas para o pessoal de Santos, né, que eu já falando dessa cidade querida, é assim, esse ano é ano de eleição municipal. Então a gente já falou aqui do Papa, tal. A coisa que a gente tanto reclama, ai, tá tudo errado, tá na nossa mão, a responsabilidade é nossa. Então, vocês têm que participar. Não dá para lavar a mão, não dá para ser Pôncio Pilatos, então tem várias formas de participar. Dá para ser candidato, o nosso processo seletivo está aberto. Então, mulheres também, vocês que estão ouvindo aí, acham que isso é coisa... Não, venham, as mulheres que vão participar da política. Ó, se eu tô aqui, todo mundo pode estar, eu sempre brinco com isso. Mas assim, ajudando candidatos, trabalhando pela sua cidade, ajudando nas campanhas, né, de ajudar um candidato. Dá para colaborando, contribuindo financeiramente, principalmente para candidatos que não... Para candidatos que não usam dinheiro público, quem tem que ajudar são as pessoas que acreditam nessa filosofia. Então, quem puder contribuir financeiramente, contribua, porque os candidatos vão precisar, para a campanha do João vai precisar e tudo mais. Mas assim, isso na hora certa, que agora, mas participem. E a outra coisa que eu queria falar é, deem uma xeretada no processo seletivo, venham conhecer, venham ser vereadores, porque a transformação está na nossa mão, não é isso? Então, não adianta ficar reclamando. Não reclama. É fazer, vamos mudar, vamos levantar. Porque quem não faz não tem o direito de reclamar. Esse é o ponto. É verdade. Então, participem e ajudem candidatos que vocês acreditem, isso é uma coisa bacana. Eu acredito muito na cidade de Santos, eu acho que foi muito bom você estar aqui, se apresentar. Assim, contem comigo, e eu já falei para você que eu vou passando só a hora que vocês quiserem, né, porque é uma cidade querida. E você, pessoal de Santos e pessoal das outras cidades, vamos transformar as nossas cidades e o nosso país, porque vai ser o que a gente quiser, não é isso, João? Nós somos um país fantástico, cara. É sensacional. Nosso estado então nem se fala. É onde você colocar o dedo no mapa, que você tem um mapa ali fora. Tem, o mapa ali. Aonde você colocar o dedo, fechar os olhos e colocar o dedo, vai falar: esse lugar aqui é melhor de alguma coisa no mundo. Nossa, tem um lugar que é melhor de amendoim, outro lugar que é melhor de tecnologia, outro... Tem riqueza em todo lugar. Então, basta a gente saber melhorar e dar mais condições para toda a população. Eu falo sempre que comunidade é proteção. Então, nós temos que nos proteger.
Isso é o principal sentido de comunidade. É isso mesmo. E a gente precisa saber que a gente que vai fazer essa transformação e a gente junto vai mudar o nosso país e a nossa cidade. 2020, olha, obrigada, João, pela participação. Muito bom você estar aqui, muito bom falar com o pessoal de Santos. Pessoal de Santos, em breve estarei aí. Mas assim, participem dessa transformação. Essa transformação já começou. Às vezes ela não tem o ritmo que a gente quer, a velocidade que a gente quer. Mas isso não chegou no ponto que chegou também de uma hora para outra. Foram anos de ausência nossa. Então agora a gente precisa tirar o atraso, não é isso? É verdade. Então, obrigada. Eu estou à disposição. Obrigada por ter vindo aqui. E pessoal, até o próximo Papo Novo, tá bom? Tchau, tchau. Ah, não, para! Passa os seus contatos. O WhatsApp. Quem quiser conversar com ele, participar da campanha dele, fala do WhatsApp, dá seus contatos. 013, DDD de Santos, 981610771, WhatsApp. Pode ser também no e-mail João Vilela, João Lopes Vilela, Vilela com 2 L's no Lé, @gmail.com. No Lé. VILLELA, @gmail.com. Ou também nas páginas também, nós temos o Instagram, João Vilela, fácil, Facebook oficial, João Vilela Oficial no Facebook, então super fácil de achar. Então beleza, então participem, gente, até a próxima.